Mas o senhor veio para esse debate, então, na mesma linha dos outros, né? Não, vai depender do comportamento das pessoas, né? Do consórcio comunista do Brasil, eu estou tranquilo, realmente. O César Filho teve pulso firme ali no SBT, eu acho que o SBT deu um show, foi o melhor debate até agora. Ali é um lugar onde não se produz jornalismo, jornalismo parcial. Então, pela firmeza do que eles fizeram ali, se vocês tiverem o mesmo nível de firmeza, vai sair do mesmo jeito. Vai depender de vocês e das arapucas aí, né, que estão sendo armadas. Candidato, vou falar dos evangélicos. Hoje o senhor fez uma live falando para os pastores. Eu gosto muito do pastor Aloysio, o senhor sabe. Pastor Formiga, estava falando com ele hoje. O senhor está fazendo um apelo ao público evangélico de uma forma diferente. O senhor espera adesão desse público evangélico nesse debate? Até no Datafolha, que tem a distorção na pesquisa, eu já lidero esse público já faz tempo. E, na verdade, eu não estava fazendo live, eu estava com a sala fechada com mais de 10 mil pastores. Eu tive ali 10.300 pastores cadastrados. E eu tô, né, todo mundo sabe pelos meus princípios, pelos meus valores e pelo propósito que eu tenho na política, ninguém se engana, não adianta ninguém levantar contra. O Nunes é abortista, todo mundo sabe, não adianta querer pintar ele agora de direita, que ele é um cara de centro-esquerda com secretariado 100% extra-esquerdista, né, de extrema esquerda, que é coisa que a mídia nunca falou, né? Candidato, deu um minutinho aqui para as considerações finais do nosso bate-papo. Quer fazer suas considerações finais? Quero, vamos lá. É o seguinte, acho que deve estar faltando em 13 dias para a gente mudar a realidade dessa cidade. Esses candidatos de minha tigela estão recebendo 100 milhões de reais do seu dinheiro, que dá para provocar uma revolução na cidade de São Paulo com 100 milhões de reais. Eles que não entendem de riqueza estão pedindo seu voto. Além de já saírem caro, né, gastando esse dinheiro, eles querem governar 120 bilhões de reais e eles não sabem o que significa 1 milhão. Esses caras já venderam a prefeitura inteira para partidos políticos. O Nunes, que são 12 partidos, vai dar 10 bi para cada um. Se você quer realmente mudar de vida, se você quer prosperar, você vai ter que dar uma chance para o futuro. É a primeira vez que o povo vai governar na cidade de São Paulo e eu faço votos para você, tá? Que você não precise gostar de mim, mas que você perceba meu coração, a minha valentia. Continuo censurado sem rede social, sem dinheiro público, sem apoio de padrinho nenhum, sem bandido de estimação, para servir você. Eu estou muito animado. Daqui uns dias a gente vai poder comemorar o dia da revolta do povo. No dia 6, é 28, na sua cabeça, no seu coração. A gente vai mudar São Paulo. Seus filhos não vão perecer e a gente vai prosperar como povo. Tudo bem? Fica do meu ladinho. Pode fazer a pergunta. Boa noite, candidatas e candidatos. Quando se fala de problemas de trânsito, a gente ouve muito sobre congestionamentos. Mas, antes de mais nada, o trânsito é um grave problema de saúde pública que provoca um número altíssimo de mortos e feridos. Só no ano passado, a cada 2 dias, 5 pessoas morriam nas nossas ruas. Foram 928 vidas perdidas na cidade. Então, sabendo que não existe uma solução única para esse problema e sabendo que 70% dessas pessoas eram justamente as que são mais vulneráveis das nossas ruas, os pedestres, motociclistas e ciclistas, eu gostaria de ouvir dos candidatos qual é o conjunto de ações em seus programas de governo que proponham salvar vidas de forma efetiva no trânsito de São Paulo. Diogo, fica aqui comigo que eu vou sortear agora primeiro quem vai responder a essa pergunta. Para responder a pergunta do Diogo é o candidato Pablo Marçal. E para comentar essa pergunta, Marina Helena. Candidato. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite aos candidatos. Um trânsito tão violento assim, a gente precisa tratar não só o efeito, mas como a causa. A causa é educação. Sei que parece chato comparar a nossa cidade, o nosso país com outros lugares onde funciona. Nos Estados Unidos, todo mundo para no pare. A gente precisa reciclar as pessoas aqui. Como? Com treinamentos na causa, no ensino público, no ensino privado, inclusive, e, de fato, fazer com que as empresas façam reciclagens, né, com seus colaboradores. Qual que é o motivo, né, dessa violência no trânsito? Essa violência do trânsito é decorrência de não cumprir planos de governo. Por exemplo, alguém aqui falou que ia fazer 44 quilômetros de corredores de ônibus, deve ter feito um pouco mais de 7. Isso gera um estresse no trânsito, todo mundo precisa de andar, todo mundo precisa se mover dentro dessa cidade com estresse alto. A gente não tem
esse detalhe de cuidar, né, desse treinamento com as pessoas, tanto na causa como no efeito. A impunidade. A certeza de impunidade garante que as pessoas, né, briguem no trânsito, peguem cadeiras e arremessem candidatos. A certeza de estar numa cidade, num país que é completamente impune, faz com que as pessoas quebrem o retrovisor e achem que está por isso mesmo. Depois o outro fala, já que não vai ser punido, deixa que eu vou punir. Então, a certeza da impunidade, ela realmente tem ajudado a matar pessoas no trânsito. As pessoas têm perdido o controle emocional. E eu proponho, de fato, a gente treinar a nossa cidade na inteligência emocional, socioemocional, para que a gente não tenha esses perigos. Aumentar os corredores de motos, porque os maiores acidentes são com motos e a gente precisa, né, trazer essa paz no trânsito. E pode contar comigo, no dia 6 de outubro vai ser a Revolta do Povo. Você vai digitar 28 na urna. Você que não me segue e quiser acompanhar o que estou falando, sou o único candidato aqui que não usa dinheiro público. É 28. Candidata? Bom, sem dúvida, o maior número de acidentes de trânsito hoje envolve motociclistas. E nós temos algumas propostas. Uma delas é também ampliar as faixas azuis, porque isso ajuda bastante nessa segurança, e também liberar as faixas de ônibus naqueles casos em que a faixa de azul não é possível de ser feita, isso também ajuda nesse sentido. Outro ponto importante para a mobilidade, que também vai evitar acidentes, é a gente rever todas as rotas hoje da cidade que há muito tempo não são revistas. Isso também facilita e ajuda, inclusive, a rever toda a parte de sinalização. E, por fim, gente, um dos problemas graves também da segurança no trânsito são os grandes deslocamentos na cidade. Não é possível as pessoas virem de tão longe para trabalhar. Então, elas saem da periferia e vêm para o centro. Por isso, nós temos a nossa proposta da quebrada com escritura, que é, de fato, dar título de propriedade para as pessoas que moram na periferia, para que elas consigam morar com seu título de propriedade e também trabalhar. Agora, falar é fácil, muito candidato fala. Fazer é mais complicado. O que eu trago aqui para vocês são propostas concretas de quem sabe fazer. Tanto o governo de Minas Gerais, quanto a cidade com a prefeitura melhor avaliada do Brasil de Joinville são de representantes do Novo. E eles conseguiram fazer. Foram aqueles que mais conseguiram regularizar propriedades aqui no Brasil. E é essa a nossa proposta. Candidato? A questão da violência no trânsito passa com a questão da empregabilidade, a questão da educação e essa questão da segurança, que é a questão da impunidade. A minha proposta, que eu acho que é a mais inteligente para o trânsito, é uma proposta que todo mundo deveria lutar, é essa criação de 2 milhões de empregos nas periferias de São Paulo. Hoje, para você ter uma noção, a cidade de São Paulo tem mais de 2 milhões de CNPJs. Para você entender a dimensão, é um emprego a mais por CNPJ, mas a verdade, o que a gente quer é, nas 1.000 favelas de São Paulo, a gente ter 2.000 empregos novos nessas favelas. O que isso vai fazer? Desafogar o trânsito, diminuir esse estresse que você vive sentindo todos os dias, criar os bolsões de estacionamento nas 10 entradas da cidade de São Paulo, nas 10 rodovias, fazer com o giro de quadra, liberar com sinal vermelho, assim como é nos Estados Unidos. Isso vai fluir de 16% a 22% do trânsito de São Paulo. E aqui, mais uma vez, esses candidatos que estão aqui mandando suas propostas, eles custaram 100 milhões de reais para os cofres públicos. E eu sou 100% contra isso. Vote 28. Obrigado, candidato. Obrigado, candidata. Nós vamos agora para a quinta pergunta, que vai ser apresentada por um especialista convidado por nós para participar deste debate. Ellen. Bom, e o quinto tema, vamos lá. Saúde. É o quinto tema aqui. Para fazer a pergunta sobre saúde, eu convido aqui o Walter Sintra, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor em Gestão de Saúde. Pode vir aqui do meu lado, professor. Bom. Boa noite a todas as pessoas, candidatas e candidatos. A pergunta é a seguinte. No enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Brasil apresentou uma das maiores taxas de mortalidade quando comparado com outros países do mundo. A principal razão disso foi a postura negacionista de governantes, em particular do governo Bolsonaro, mas não exclusivamente, que além de deixarem de tomar com a necessária urgência medidas como aquisição e distribuição de insumos, como vacinas, medicamentos e equipamentos, assumiram posições contra o isolamento social e contra a vacinação obrigatória.
além de promoverem o uso de cloroquina e ivermectina, medicamentos que comprovadamente promoveram dano aos pacientes sem nenhum benefício terapêutico contra a Covid-19. A pergunta para candidato ou candidato é: no caso de uma nova pandemia, similar à da Covid-19, em que a evidência médica e a ciência indiquem o isolamento social e a vacinação obrigatória, qual será a sua posição como prefeita ou prefeito? Vou pedir que o senhor fique aqui do meu lado. Eu vou sortear agora quem responde a pergunta do professor Walter Sintra. Quem vai responder é Marina Helena. E quem vai comentar a pergunta do professor, Pablo Marçal. Candidato vem candidato de cá. 2 minutos para a resposta, 1 minuto e meio para comentário e mais 1 minuto para a réplica. Bom, para começar essa resposta, eu gostaria de dizer onde que estavam as vacinas do governo Lula quando a gente teve o recorde de mortes de dengue esse ano aqui no Brasil. Aliás, gente, no primeiro semestre desse ano no Brasil, morreu mais gente com dengue do que nos 7 anos anteriores, de acordo com uma matéria do Poder 360. Então, cadê? Né? A gente está chamando aí o Lula também de genocida, e cadê as vacinas que não chegaram a tempo? Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer. Se foi esse caos, sinceramente, no que a gente está vendo agora com a dengue, imagina se fosse essa turma que estivesse lá na época da Covid. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para dizer. Agora, tirando isso, a gente sabe que aqui o grande problema de saúde aqui na cidade de São Paulo, e todo mundo sabe, porque eu já rodei a cidade e falando com as pessoas, são as maiores reclamações, é a questão das filas. São as filas tanto para realizar exames quanto para consulta com especialistas. Por isso que a gente tem uma proposta que, aliás, outros candidatos estão copiando. Estou feliz porque isso vai da esquerda, como a Tabata Amaral, à direita, como Pablo Marçal, que é a gente dar um vale para você, caso ultrapasse 30 dias para você fazer uma consulta ou realizar um exame, você pode fazer isso na rede particular. Então, essa é a nossa principal proposta da saúde. Eu fico muito feliz que tem gente copiando, mas, de novo, proposta é fácil fazer, viu, gente? Difícil mesmo é implementar. Então, é muito importante ter um time competente para fazer isso. Em relação às vacinas, eu acho fundamental. Aliás, estou aqui com meu neném de 6 meses que já tomou todas as vacinas. Agora, o que eu não sou favorável é o que a gente viu, que é fechando pessoas que queriam trabalhar, exigindo passaporte vacinal, demitindo pessoas que não apresentassem o passaporte vacinal, tirando crianças da escola por isso. Isso realmente eu não sou favorável. Candidato? A pandemia foi tratada com muita politização, né, uma guerra de braços. Tanto é que a pergunta que foi feita já foi direcionada para o Bolsonaro, ele não está aqui para responder. Mas eu imagino que ele fez todas as coisas que ele fez tentando acertar e o mundo inteiro perdeu com isso, né? Foram milhares de vidas que foram ceifadas. Geralmente, para quem não entende do assunto e ouve só uma notícia, para validar uma vacina leva 14 anos. E a gente imunizou um rebanho mundial em poucas semanas. A cidade de São Paulo, né, foi a capital mundial disso, só que teve alguns exageros em demitir funcionários que não quiseram seguir a cartilha, em fazer com que as pessoas, né, fossem oprimidas com esse passaporte sanitário. E eu defendo a saúde, os especialistas, mas a politização que foi feita com esse assunto é nojenta. O que fizeram com esse assunto? Esses dias agora o governo federal deixou vencer 250 milhões de reais em vacina e ninguém fica chocado com isso. O que está acontecendo de fato, né, com a dengue no Brasil, parece que ninguém está preocupado com isso também. O ar dessa cidade deve ter matado aí 80 pessoas, a última vez que eu vi no noticiário. Ninguém também está falando disso. Você imagina, ter o pior ar do mundo. E a grande verdade é que se você não fica indignado, é porque ninguém está noticiando. O que eu defendo é a liberdade. Não pode fazer o que fez com os empresários e com os trabalhadores. Todo mundo perdeu o emprego, foi um negócio absurdo. E até hoje a gente tem trauma disso. Muito bem, concordo. É impressionante a politização, né? A gente traz aqui no debate para a Prefeitura de São Paulo 2 anos depois e praticamente o entrevistador já trouxe Bolsonaro genocida
E é exatamente isso. Onde é que está o governo Lula sem as vacinas? Onde que está o governo Lula com recorde de queimadas, que fez com que, de fato, o nosso ar fosse o pior da cidade do mundo, mas isso tem muito a ver com as queimadas Brasil afora e com o descontrole que a gente vem. Cadê aí a turma toda, né? Cadê a turma que ficava dizendo que a gente precisava salvar a Amazônia, que tinha que fazer alguma coisa e não está aí para cuidar da nossa cidade? Os problemas respiratórios na cidade gravíssimos. Eu tenho um filho de 6 meses que estava assim com problemas respiratórios. Fui em vários postos de saúde, todo mundo lotado, porque as crianças com dificuldade para respirar, e a gente não vê aí essa comoção toda no Brasil dessa classe nossa toda ali ajudando a levar extintor de incêndio para apagar os incêndios que estão acometendo o nosso país. Isso a gente definitivamente não viu.